a sua saúde. Senhor, nós clamamos nesta noite por um milagre na vida do nosso irmão. Oramos para que milagres operem grandes coisas no lado do teu filho, Senhor. Permita, meu Deus, que o teu filho ainda esta semana desfrute de dias poderosos na tua presença. Eu vou Deus no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Abraça a pessoa que está do seu lado. Diga a Deus, leve isso para a sua casa. Amém? Isso meu veio. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. A sua oração tem poder para atrair os milagres de Deus. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? O texto está falando sobre um dos problemas mais dramáticos que o mundo está enfrentando: a ansiedade. Esse é um dilema que tem atormentado a vida de muitas pessoas. Às vezes as pessoas elas não estão doentes com nada, mas estão ansiosas. E a ansiedade é um prenúncio terrível de depressão. Quando a ansiedade ela começa a ganhar força nos nossos pensamentos, no nosso coração, ela começa a anunciar a chegada de uma depressão. E isso é perigoso. Vemos no mundo hoje onde as pessoas estão vivendo tempos terríveis, porque estão sendo assoladas. Eu não estou falando apenas de um local, de um país. A população mundial hoje tem sido afetada por esse problema comum hoje no meio da sociedade, que é a ansiedade. Talvez não é muito comentado, nem muito falado, mas é o princípio. É lá que começa os piores casos de depressão, se inicia com esse perigoso sentimento, ou estado de alma, vamos chamar ansiedade. E a Bíblia hoje vai nos apresentar uma solução para interrompermos o fluxo da ansiedade em nossas vidas. A palavra do Senhor vai nos dar uma solução para interrompermos o ciclo da ansiedade nas nossas vidas. Amém. Às vezes ficamos ansiosos porque estamos prestes a receber um milagre, uma bênção, um acontecimento que vai nos ajudar de alguma forma. Às vezes ficamos ansiosos porque aquela classificação profissional ela ainda não bateu a nossa porta. Às vezes ficamos ansiosos por conta de um namoro que ainda não deu certo, um noivado, ou até mesmo um casamento que não aconteceu. Então, se
detalhe: não existe medicamento para a ansiedade. Não existe medicamento. Existe medicamento para a depressão, existe medicamento hoje para crise psicótica, mas não existe medicamento ainda para a ansiedade. Né? O que é que os médicos façam? Conversa com o psicólogo, né? Passa no período desabafando, falando, mas a Bíblia ela traz uma solução. E por mais incrível que pareça, a solução é um pouco parecida com o caso do psicólogo, né? Só que não um psicólogo físico, e sim um espiritual. O psicólogo ele já é acionado quando o nível de ansiedade da pessoa já está em um grau elevado, e a pessoa já não consegue mais se controlar. Começa a ficar trêmula, começa a perder o sono, começa a perder a paz no coração. Mas aí vem a palavra de Deus. Eu pensei que já tinha acabado com esse negócio. A pessoa ele previu o negócio, não sei o que aconteceu. Ele correu rápido para mim. Parabéns. Deus culpado desse tormento, dessa caixa. Bem rápido. Mas aí vem a palavra de Deus que nos dá uma solução precisa, que pode sanar esse problema de uma forma definitiva. É lógico que em algumas circunstâncias da nossa vida a gente ainda vai ficar ansioso, mas vamos vencer antes desse ciclo ganhar força no nosso coração, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Às vezes tem pessoas que ficam ansiosas porque vai viajar. Agora que coisa terrível. Fica assim perturbando porque vai viajar daqui a 5 dias, daqui a 10 dias. E aí não consegue ter base. Às vezes até uma viagem boa, mas a pessoa está tão ansiosa com aquela viagem que perde a paz. Fica nervosa, fica nervoso, ansioso, e aí vai aquela situação terrível. E a angústia começa a bater, tomar conta do coração. E como eu disse, a Bíblia existe solução para todas as coisas da nossa vida. A Bíblia é a resposta de Deus para tudo que nós precisamos. Você sabia disso? Aleluia. Que existe resposta na Bíblia para todos os seus anseios, para todas as suas necessidades. E neste caso da ansiedade, eu queria que você visse detalhadamente, nesse texto que acabamos de ler, a solução que Deus apresenta para o problema da ansiedade. A primeira coisa apresentada nesse texto é a oração. O texto fala para não ficarmos ansiosos por nada. Isso mesmo, por nada. Nenhuma circunstância pode ser agravante na minha vida para me roubar o controle dela e me levar a um sistema de ansiedade, a um padrão de ansiedade e angústia que talvez uma boa parte do mundo esteja enfrentando hoje. E a primeira solução que a Bíblia apresenta é oração. Tem muita gente que não gosta de orar, inclusive alguns crentes, mas a oração ela consegue aplacar. É o primeiro barranco que é levantado entre nós cristãos e esse perigoso sentimento chamado ansiedade. Essa influência terrível nos nossos sentimentos, chamada ansiedade. Então podemos barrar, em primeiro momento, a ansiedade por meio da oração. Aí no texto, não estejais ansiosos por nada, mas pela oração. E em segundo momento, o texto já fala sobre um processo mais intenso. Se você orou e ainda se encontra com um sentimento pesado, com uma sensação de peso e angústia por conta da ansiedade, você agora vai entrar em um outro nível. A Bíblia diz para fazer súplicas. E o que seria isso, súplicas? Seria um período de quebrantamento, de choro, de humilhação diante de Deus. Entende? Então eu oro, se uma oração não fizer o efeito desejado, eu agora vou entrar em
os meus pensamentos são inteligentes. As pessoas que querem tentar, pelo amor de Deus, se há uma solução apresentada por Deus, ela é eficaz. Não há o que pensar, é só fazer. Primeiro passo, orar. Orei. Normalmente, Senhor, apresentei todas as minhas dificuldades, todos os meus problemas, isso é oração. Apresentar as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos anseios, apresentar a nossa gratidão, apresentar o nosso louvor, sabe? Tudo isso envolve um pacote que nós chamamos de oração. Mas chegou no período do final da oração, eu ainda me encontro com meus pensamentos pesados, eu ainda não encontrei paz. O que é que eu preciso fazer? Suplicar. E a súplica é algo profundo, irmãos. Por quê? É um momento onde você vai ser mais sincero para Deus, onde você vai arrancar de dentro de você algo profundo, e você vai expressar isso para Deus por meio de lágrimas, de choro, de pranto. Isso tudo envolve uma fórmula chamada súplica, sabe? A oração nem sempre é regada a lágrimas, mas toda súplica é regada a lágrimas. Não existe súplica sem quebrantamento, sem rendição, entende? Então você vai entrar no caminho, mas como pastor me dê a situação que você está enfrentando, dependendo do nível dela, vai te direcionar, e no meio do processo você vai pedir o auxílio da pessoa que é capaz de te levar a esse quebrantamento, que é o Espírito Santo. Entende? Ele já está com você, está dentro de você, e ele só está esperando a oportunidade de você dizer: me ajude, me conduza, me leve a este lugar de humilhação, de quebrantamento, de súplica, porque eu não aceito viver ansioso, eu não aceito viver com ansiedade dominando as minhas emoções, os meus pensamentos, porque a consequência de uma ansiedade, dependendo do nível que ela esteja, ela pode levar uma pessoa a uma depressão. Entende? Nós temos um irmão da igreja, ele não está aqui hoje, não vou citar o nome dele, mas vou falar o caso para vocês entenderem como isso é tão grave. Como funciona? Já tem um tempo que eu e minha esposa estamos acompanhando ele, que era um jovem normal, trabalhador, sabe? A família dele vem enfrentando vários problemas. O pai dele envolvido com drogas, com problemas extraconjugais, numa série de crises. E o pai dele começou a rejeitá-lo. E a gente tentou suprir essa carência dele durante a infância dele. E ele cresceu dentro da igreja praticamente. E durante muito tempo, eu peguei esse dinheiro, irmão dele, para perto de mim e comecei a acompanhá-los. O irmão dele, o mais novo, já é casado, inclusive. Só que aí ele começou a entrar numa fase depressiva. Começou a ficar ansioso. E ficou ansioso por causa de quê? Os problemas que estavam enfrentando dentro de casa, o pai rejeitando. E em seguida ele não conseguiu uma namorada. O irmão caçula conseguiu namorada, se casou, e ele não conseguiu uma namorada. E ele começou a ficar muito ansioso com isso. E começou a perder o controle de quê? Dos pensamentos. Entende? E ele começou a se comportar estranho, como alguém que já não tinha mais controle sobre os seus pensamentos e suas ações. E aí encaminhamos ele para o psiquiatra. Certo? Porque existem coisas que a gente pode resolver orando. Certo? Mas existem coisas que precisa ser inteligente, maduro, para que as pessoas possam viver o melhor de Deus para a vida delas. E começamos a acompanhar esse processo. E aí o que aconteceu? Ele começou a tomar um medicamento e voltou ao normal. Só que eles se mudaram lá do bairro. Foram um pouco para distante. A gente já não tinha mais muita aproximação. E novamente ele parou de tomar o medicamento. E ele voltou a ter nova crise. Entende? Porque assim funciona quando existe já uma falta
A ansiedade, quando ela é transformada em uma depressão, ela consegue desgovernar a vida das pessoas. Entende? E aí hoje ele vive um processo bem delicado. Ainda continua sendo um jovem trabalhador, sabe, honesto, quer dinheiro, um jovem de Deus, mas enfrenta problemas dentro de casa ainda que parece que são insuperáveis. Por exemplo, ele trabalha e tudo que ele ganha, ele guarda. Tudo. Ele tem um sonho de se tornar empresário. E tudo que ele ganha, ele guarda. Só que a mãe dele tem um problema bem sério. E estava usando o dinheiro, ele descobriu. Ele voltou a dar uma crise novamente há poucos dias. Eu fui na casa dele recentemente para entender o porquê que ele estava dando crise. E aí entendi por quê. Estava mexendo em algo que ele não gosta de igreja. Do dinheiro que ele está guardando para o futuro dele, que é certo, irmãos. O que é guardado para o futuro é para o futuro. Entende? Tem pessoas que não pensam no futuro. Mas quando você guarda um dinheiro para uma aposentadoria, por exemplo, você não tem mais esse dinheiro, não é seu. Então não existe por que você ir lá mexer nesse dinheiro. Porque é algo que você reservou para o seu. Você se aposenta lá na frente inteiro, que vir. Imagine ficar velho e ficar no período de filho. Que coisa bonita. Né? A Bíblia diz o quê? Que os pais vão deixar uma herança para os filhos. Não ele é sustentado pelos filhos. Né? A aposentadoria, aquela merreca, às vezes de salário mínimo não dá para nada, ele vai sabendo disso. Não dá. E aí fica velho e fica dependendo da ajuda de filho para comprar remédio, para isso, para aquilo. Não pode, gente. Não é isso que Deus quer para nossas vidas. Então ele está certo, está guardando o futuro. Isso é filho. Bem? Mas aí veio novamente a crise. E eu fui entender o porquê que ele tinha dado nova crise. Porque tanto eu como minha esposa tem um carinho muito grande por ele. Praticamente cresceu na igreja com a gente, esses meninos. E aí o que? Eu já encaminhei ele para um psicólogo para tentar reverter essa situação. E vou conversar com a mãe dele que, pelo amor de Deus, não deixa no que é esse menino. Entende? Está bem, gente. Está lutando, batalhando para guardar quando Deus abençoar a varoa dele. Tem como fazer as coisas dele, né? Para casar, comprar os móveis, comprar casa, fazer as coisas dele. E está certo. Mas uma mão pesada também tem um pouco de ele já está com mente meio fracassado por causa da questão da depressão. E aí fica de novo tirado, estou destruindo meu futuro. Então, por que eu estou citando esse exemplo? Porque toda ansiedade, se ela não for rompida, interferida, ela vai causar dano lá na frente. Ela vai prejudicar. Entende? É por isso que precisamos aprender o caminho de cortarmos o ciclo da ansiedade. A ordem é: não viver ansioso por coisa alguma. E se por acaso a ansiedade vier, interrompa o ciclo dela. Como interromper? Primeiro, orando. Se a oração não fizer o efeito desejado, eu entro no segundo processo: súplica. E aí vem o terceiro. Eu acho bem interessante. Ações de graças. Ações de graças. Porque a ansiedade ela vem, na maioria das vezes, por um sentimento de que a gente não alcançou ou acha que não vai alcançar. Entende? Quando a ação de graças entra em um processo de remissão dos nossos pensamentos, mesmo a gente estando desconfiado, incerto se vai acontecer ou não, a ordem é entrar com ações de graça. Senhor, eu te agradeço por esse processo que eu irei viver. Ele te deixou ansioso, ansiosa, e agora você vai agradecer a Deus
porque você acredita, ou pelo menos confia que Deus vai fazer você viver. No nome de Jesus. Então a própria Bíblia diz: quando vocês pedirem algo a Deus, creia que já recebeu. Creia que já recebeu. Então, no momento que eu entro nessa terceira fase de ações de graça, é o momento que fulmina o poder da ansiedade. Corta. Quando eu era bem jovem, assim que o Júlio nasceu, eu fui fazer botar o ciclo, encerrar o processo de procriação. O menino dizia que o papai foi cortar o pinto. Mas aí eu fui fazer essa bendita cirurgia, e quando o médico estava cortando o canal, ele olhou para mim e disse: você quer encerrar mesmo nessa idade? Se cortar, já foi. Não tem volta. Doutor, deixa eu entender. Então, quando você entra no processo de ações de graça, vocês estão cortando um ciclo de forma definitiva. Porque depois de novos processos, você não precisará entrar no período da oração nem da súplica. Você já vai direto para o processo da graça, porque agora você está em outro patamar. Certeza vão gerar dentro de você. Pastor, se eu fico ansioso, filho, e toda vez que eu fico ansioso, eu vou para o lugar secreto. Passo um tempo lá com Deus, um bom tempo com Deus, e quando eu saio de lá, toda tentativa da ansiedade foi quebrada, porque ela não tem poder mais de iniciar ciclo na minha vida. As tentativas da ansiedade é quebrada, e eu já vivo isso por 27 longos anos. Diga aleluia. 27 longos e bons anos. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26, por favor. 2 Crônicas, capítulo 26. Crônicas, capítulo 26, nós vamos ler o versículo 4 e versículo 5. Todos acharam? Olha o que diz: ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Que coisa tremenda. Glória a Deus. Aleluia. Diz que ele fez aquilo que agradava a Deus. Então, como viver uma vida completamente livre do poder da ansiedade? Fazendo o que agrada a Deus. No momento que eu entro nesse ciclo, eu vou obter respostas em uma rapidez e urgência que em um período de ansiedade não seria possível. Deus não responde à ansiedade. Você sabia disso? Deus, ele não responde à ansiedade. Deus, ele não responde a desespero, a descrença. Deus responde àqueles que confiam nele e têm fé nele. Glória a Deus. O texto diz que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Isso quer dizer
faço o que agrada ao Senhor, Deus dá uma garantia. Qual é a garantia? Eu vou vencer. Eu vou conseguir vencer. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, as coisas podem estar desabando em volta de você. Você está confiante de que você vai vencer. E isso é um estudo contra a ansiedade. Um estudo poderoso que barra a influência da ansiedade. Nós vamos entender um pouquinho o processo da busca. Veja que é preciso persistir em buscar o Senhor, porque enquanto eu estiver buscando, Deus está garantindo a vitória. Deus está garantindo a vitória. O processo da busca me dá garantia das vitórias concluídas. Enquanto eu estiver buscando, o Senhor vai fazer dar certo todas as coisas que é para dar certo. O que não é, Ele vai atrapalhar para mim. Mas o que é para dar certo, Ele vai fazer dar certo. Se nós aprendermos a buscar, sabe? Nós estamos entrando numa jornada bem poderosa. Eu não sei quantos estão compreendendo o que está sendo feito, mas Deus está nos conduzindo a um processo de busca. E estamos sendo reposicionados para buscá-lo de todo o coração. Quantos estavam aqui no dia que eu preguei sobre buscar a Deus de todo o coração? Deus está nos levando por um processo irreversível. E quando chegarmos lá, vamos perceber que as nossas vidas entrou em um processo poderoso e maravilhoso. Aleluia! Porque quando se gera uma dependência, quando se gera uma busca constante e contínua, Deus ele vai à nossa frente garantindo a vitória em tudo. Em tudo. E detalhe, nada vos será impossível. Aleluia! Nada. Você se tornará imbatível. Bata no seu peito e diga: eu vou ser imbatível. Então, recuse liberar palavras de desânimo, de frustrações. Não deixe com que o inimigo acredite que está ganhando, que está vencendo contra você. Palavras de desânimo, palavras de frustração, palavras de desistência, está demonstrando que o inimigo está vencendo a batalha. Então, não deixe isso acontecer. Não deixe palavras negativas saírem da sua boca. Senhor, não está fácil, mas eu confio que eu vou vencer. Senhor, está difícil, mas nada vai parar a minha confiança no Senhor. Não deixe que palavras de desânimo exerçam domínio sobre os seus lábios. Por quê? Porque o nosso inimigo está ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos sofrendo, 12 anos destruída no corpo, na alma e nas emoções. Mas aí ela ouve falar de Jesus. E a primeira atitude dela foi criar o quê? Pensamentos positivos. E ela começou a falar com ela mesma: se eu conseguir tocar na orla dos seus vestes, eu serei curada. E ela foi: se eu conseguir tocar na orla dos seus vestes, eu serei curada. E ela continuou: se eu conseguir tocar nas orlas dos seus vestes, eu serei curada. Ela viu uma oportunidade e ela decidiu aproveitá-la. Ela abriu mão de todas as palavras negativas, de desânimo, de frustração, que ela carregou durante 12 anos. E ela agora começou a falar palavras que levaria a viver a cura dela e o milagre que ela tanto precisava. Eu estou desempregado já há um ano e não consigo emprego. Esse ano de 2025 foi o último ano que eu fiquei desempregado. Esse
está iniciando e será o último mês do ano que eu vou viver desempregado. Ah, eu tenho problema de doença, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Esse mês de dezembro, eu me despeço dessa doença. Eu rejeito ela e decido entrar em 2026 com meu corpo sarado, curado, restaurado pelo poder do nome de Jesus. Talvez você tenha um problema financeiro, sua conta está no vermelho, no roxo, no azul, no lilás, sei lá o quê. E você vai entrar nesse mês de dezembro para começar a dizer: eu acredito, Senhor. 2026 o Senhor vai mudar a minha história financeira. As minhas contas bancárias vão sair no roxo, no azul, no vermelho e vai entrar em um tempo de abundância. Fala o que você acredita. Você trabalha com picolé? Esse ano eu vou vender 10 mil picolé. Mas acho que é pouco, 10 mil, né? É pouco. Como ano é? Só vai dar 10 mil reais, não, 20 mil reais é pouco. 10 mil reais de lucro, né, que vende picolé. Para um ano é pouco. Então aumente um pouquinho esse número. Se você vende geladão, comece a dizer: 2026 eu vou vender 30 mil geladão. E você vai fazer os cálculos. Quanto por mês? Tanto. Então vou fazer tantos por semana, tantos. E aí agora você vai criar uma meta. Se for preciso, contrate os gurizinhos que está ali sem fazer nada, venha vender o geladinho, bota ali uma caixinha e bota os moleques para vender geladinho. Meu irmão, daqui a pouco você está com a fábrica. Entende? Você é inteligente. Ah, pastor, eu tenho um salão de beleza. Então comece a treinar meninas novas, que não sabe fazer nada, está lá desempregada, não ajuda a mãe, não ajuda o pai, bota essa fazer alguma coisa, ensina a fazer o cabelo e contrata depois e ganha em cima do que ela fizer. Que coisa tremenda. Entende? Ah, eu tenho um salão de manicure. Bota lá uma menina de 15, 18 anos lá no seu lado, ensina a fazer a unha, ensina a fazer o pé, e depois contrata. É 30 que pagam para fazer a unha, 20 nada é seu. O salão não é seu? Olha. As ideias estão saindo. E coloque metas. Divulgue o seu negócio. Sabe? Divulgue. Porque se você não botar meta, você vai ficar naquela vida toda. Sabe? E Deus não quer que você fique na base da vida toda. Durante um período é até importante. Nos ajuda a amadurecer, mas não para a vida toda, irmãos. Deus tem coisas melhores, maiores, coisas mais poderosas. Olha, esse dia Deus falou comigo que aqui dentro Ele vai entregar os melhores restaurantes da cidade para o nosso povo. Então se especialize, viu, dono de restaurantes? Vamos se especializar, vamos para o Rio, vamos para São Paulo, fazer um curso de culinária. Porque quando você começar a fazer sua muqueca de anunciar, meu irmão, minha irmã, vai ser 200 muquecas vendidas na semana, 300. Deus vai fazer o possível. Pode dizer, ó Senhor, tenha piedade, manda uma latinha de R$10 para eu comprar um leite hoje. Não, irmão, pelo amor de Deus. Olha quando Pedro procurou Jesus para falar do problema da vida dele. O que foi Jesus mandou ele fazer? Pega meus olhos e vai para o mar. Eu vou fazer o milagre, mas só vou fazer se você for fazer, trabalhar. Entende? Pedro é o quê? Pedro era açougueiro? Pedro era pescador. Jesus disse: pegue seu instrumento de trabalho e vá para o mar, e eu vou fazer um milagre. Entende? Aí fica aí pedindo
E vai chegar um tempo que o povo da igreja, da comunidade que não vai precisar da ajuda de ninguém. Vai ter que ajudar. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então, expressa esperança, alegria, confiança. Eu tenho um funcionário, ele é meio estranho, né? Essa semana ele lembrou comigo no trabalho. Ele falou assim: todo ano a gente vai para as vigílias dos cultos e lá os pastores, os pregadores dizem que o ano vai ser o ano. Aí ele disse assim: mas eu estou aqui chegando no meu final de ano e nada acontece. Aí eu perguntei a ele: e lá onde você costuma ir na igreja, você já aceitou Jesus? Ainda não. E não se diga por quê. Eu estou vendo aí. Agora pense que fumo aquele pacaia terrível. Aí essa semana eu estava falando com ele, né? Que Deus pode mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Mas você precisa se posicionar. Você precisa querer. Um dia desse eu fui falar com ele: você quer trabalhar no final de semana para ganhar uma isca? Eu vou cansar. Ele não estava pregado, ficar com o seu básico. Estava pregado. Aí um dia desse eu botei uma pregação, que eu gosto de ouvir muito, né? Quando eu vou trabalhar de madrugada, eu trabalho muito de madrugada. E aí eu botei uma pregação no carro e ele foi ouvindo comigo, falando sobre isso, né? Sobre esses comportamentos que muitos crentes têm de ficar acomodados, quer crescer na vida e fica acomodado, esperando as coisas caírem do céu. E aí ele foi ouvindo. Quando chegou, que eu fui deixar ele fez assim: pastor, tem trabalho lá no final de semana? Você entendeu, o negócio agora você entendeu. E o nosso final de semana não tem não. Então, precisamos amadurecer nossas ideias, entende? E nos dedicar, porque se eu quero poder o melhor, eu preciso dar o meu melhor, entende? E fazer as coisas com qualidade, gente. Fazer as coisas com qualidade. Não fazer de qualquer jeito. Em tudo na vida a gente precisa se dedicar para fazer com a melhor qualidade possível. Se você é o dono de um lanchonete e o seu lanche está sendo meio solado, pelo amor de Deus, pare de fazer o lanche solado. Vá fazer um curso. Como é que vai crescer desse jeito? Aí entrega o lanche para o lanchonete. Camarada vem, você diz: que negócio é esse? A lanchonete vai pedir de novo? Vai pedir? Não! Vai Deus vai abençoar. Abençoar como? Quem vai comer coxinha solada? Não vai. Então tudo a gente precisa fazer com qualidade. Fazer o melhor. E isso vai nos levar a viver o melhor. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 64. João capítulo 6, versículo 64. João capítulo 6. Todos acharam? Olha o que Jesus disse para os discípulos dele: contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. Em que Jesus está dizendo que aquelas pessoas não acreditavam? A mensagem que Jesus estava passando. Porque a mensagem de Jesus trazia o quê? Esperança. Enchia o coração de pessoas de esperança. Esperança pela vida eterna, esperança por paz, esperança por cura, por saúde, esperança por provisão. As pessoas não tinham.
multiplicação de pães e peixe. O que aconteceu? O povo já queria fazer de Jesus o quê? Rei. Por quê? Porque Jesus demonstrou um sinal da sua bondade. Multiplicou o pão e o peixe. Eu sei que Deus é capaz de multiplicar qualquer coisa na sua vida. Amém. Agora você precisa se dedicar. Deus me abençoou com uma oferta de R$50. O que é que eu vou fazer? Vou comprar 2 quilos de feijão, meio quilo de arroz? Não, meu irmão. Seja inteligente. Vai na sorveteria, compre lá todo de picolé e vai vender. Dobra o valor. Olha, um dos maiores empresários do Rio de Janeiro, o cara era apetite. E aí o que aconteceu? Uma filha dele adoeceu e ele não tinha como comprar o remédio. Ele precisava de R$20 para comprar o remédio para a filha, ele estava com dor de barriga e não tinha. E ele saiu pela rua desesperado para ver quem daria o dinheiro a ele. E aí o cara deu a ele os R$20. Quando ele ia correndo para a farmácia, ele parou e disse: mas se eu usar para comprar o remédio, vai voltar depois. Aí ele pensou rápido: o que é que eu faço? O que é que eu faço? Vou comprar bala e vou vender. Só que ele tinha que ser rápido. O cara foi para aquele caixinha de bala e vendeu nos ônibus, nos pontos. E aí voltou rápido, comprou um remédio para a filha. E ele entendeu que ele precisava fazer com a outra parte. Comprar mais o quê? Bala. E aí foi e comprou mais bala. E aí depois ele disse: bala agora já está dando tanto dinheiro, vou comprar água mineral. E foi aí que ele se fez na vida. Ele começou a ir para água de 80 centavos, 90 centavos, e vendeu por R$4, R$5 nas praias do Rio de Janeiro. Detalhe: o cara explodiu. Ele começou a contratar os meninos, os moleques que estavam lá sem fazer nada, levava para a praia, botava o seu positivo no ombro dos moleques, eles vão vender, pagava uma comissão. E ele começou a vender, ele disse que vendia 5.000 águas por dia. Ele sozinho não conseguiria, não tem uma equipe de quase 20 homens, e espalhava naquelas praias do Rio de Janeiro. Hoje o cara, empresário, um dos maiores palestrantes do Brasil. Ele palestra sobre negócio. Amém. Eu estou tentando trazer ele aqui para Mojuca. Só que a vida dele custa nada mais, nada menos do que R$70 mil. Para dar uma palestra de 2 horas de relógio. E eu estou tentando convencer o prefeito que vale a pena. Por quê? Para ativar o comércio da cidade. Bem, o cara tem uma mente brilhante. Tudo isso que eu estou falando aqui, algumas das coisas foi que eu aprendi. Nenhuma das pregações dele, ele é cristão também. Mas o cara é um empresário de mão cheia. Sabe? Cresceu. E hoje é uma potência. Tem várias lanchonetes lá no Rio de Janeiro, lanchonetes. Certo? E hoje, uma ida desse homem a um local para dar uma palestra é R$70 mil. Rick Chester. Depois você pesquisa no YouTube, tem várias palestras dele lá, tá bom? Motivacional, muito boa, na área de negócio principalmente. Então precisamos acreditar na mensagem que Jesus está dando. As pessoas ficam acreditando em tudo de ruim, gente. Precisamos romper com esses limites malignos que vêm tentar incitar o nosso coração. Temos mais facilidade para crer no negativo do que no positivo. No não vai dar certo do que não vai dar certo. Então, quanto pior for a situação, mais fácil é para acreditarmos. Por que não acreditar na mensagem poderosa que Jesus dá de esperança, de paz, de provisão, de cuidado? Ele prometeu que cuidaria de nós, que nos protegeria e que nos supriria em todas as coisas. Precisamos confiar nele. Precisamos confiar em sua mensagem. Então, compreendendo a busca,
Existe algo muito fantástico no Evangelho de Jesus. Ele é formado por duas forças poderosas. A primeira dela é a pessoa de Jesus. A segunda é os seus princípios. Então o Evangelho ele é formado por duas ações, duas forças poderosas. A primeira dela é a pessoa de Jesus. E o que é que essa força faz? Nos leva para o céu. Amém? A pessoa de Jesus nos leva para o céu. Mas aí vem os princípios dele, que também é uma força poderosa. E o que os princípios de Jesus faz? Nos faz ter sucesso aqui na terra. Então a pessoa de Jesus que leva para o céu e os seus princípios me faz ter sucesso aqui na terra. Alguns acreditam na pessoa de Jesus e até seguem a pessoa de Jesus, mas não acreditam nem obedecem aos princípios de Jesus. Temos muita gente em dificuldade, porque é um princípio que muita gente tem negligenciado e é poderoso. Ele está lá no Antigo Testamento e Jesus o trouxe, revitalizando o povo. Diz assim: filhos, honrem seu pai e sua mãe. E ele diz qual é a promessa: para que se prolongue os teus dias sobre e tudo lá. Então, para as coisas se bem e você viver muito tempo sobre a terra, você precisa fazer o que com seus pais? E o que seria isso, honrar? Vamos ver se vocês estão inteligentes. O que mais? Mexer no bolso. Ó. Mexer no bolso. Isso mesmo. E é isso que ninguém gosta. E é aí que é o principal. Entende? Mexer no bolso. Tirar uma primícia e entregar a sua mãe e ao seu todo mês. Entende? O que é primícia? A primeira parte, né? É 3% de toda a sua renda. Primícia é isso, 3,3%. É a primeira parte, seu primeiro dia de trabalho. Para ser mais lógico, pegue o seu primeiro dia de trabalho e honre o seu pai e sua mãe. Ah, pastor, mas vai voltar. Vai não. Quem deu a ordem, quem mandou obedecer o princípio, garante a provisão. Ele diz: tudo vai. E você vai ter longa vida sobre a terra. Longa vida. Olha, nosso filho casou no dia desse. Eu e minha esposa vamos para um show. Aí eu chamei minha esposa: vamos para um show de uma banda antiga, né, que ela gostava quando era mais nova. Vamos para um show lá em Salvador. Aí não vou voltar, não, vamos dormir por lá. Vamos ficar lá. Aí fomos para um show dessa banda evangélica que teve lá, Catedral. E aí ele estava juntando um dinheiro, nosso filho caçula, para alguma coisa. Ele talvez não pegou minha Bíblia. Peraí, meu pai. Ele pegou minha Bíblia e foi lá para o quarto dele e devolveu depois a Bíblia. Eu não entendi muito bem, mas fomos. Quando eu estou no carro, que eu vou pegar a Bíblia para botar no banco de fundo, a Bíblia cai e cai no envelope. E aí eu vou olhando o envelope, um trocadinho, R$1.600. Olha, pensei que minha esposa foi sorrindo até Salvador. Vou passar no shopping e comprar roupa. Deixa eu dizer uma coisa. Honrar pai e mãe é um princípio que nunca vai se apagar na sua vida. Entende? Então nunca se esqueça disso. Jesus ele colocou muitos princípios. Honrar pai e mãe é apenas um deles. Porque às vezes as coisas não vão bem, as pessoas não estão obedecendo os princípios que Deus ordenou que obedecêssemos. Princípios para a área financeira, princípios para a área emocional, princípios na área conjugal, princípios na área familiar. Não dá para entrar nesses termos hoje, porque senão a gente ia virar a noite aqui. Mas existem princípios para todas
princípios dele vai fazer com que tenhamos sucesso aqui na terra. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Eu estou encerrando. Versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Todos acharam? Olha o que diz. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O texto está falando sobre a pessoa de Jesus. Veja também em Romanos, capítulo 10, versículo 9, o que a pessoa de Jesus veio fazer. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, novamente, o texto está falando sobre a pessoa de Jesus e o poder que ela tem de nos levar para o céu. Agora vamos ver um outro princípio que está registrado lá no livro de Malaquias. No capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo 10 em diante. Malaquias 3:10 diz: traga um dízimo de todo o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Punham minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre você tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aí vem: impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, Ele ensina os princípios. Por quê? Porque os princípios dele nos levam para uma vida de sucesso. Aí tem pessoas que têm dificuldade, acreditam, recebem a pessoa de Jesus e vão para o céu, mas aí não honram os princípios, não praticam os princípios, e apesar de ser alguém salvo, vai para o céu, mas vive uma vida miserável aqui na terra. Entende? Poderia desfrutar de uma vida boa, de uma vida próspera, bem sossegada, tranquila, mas não tem fé. Fé para quê? Para obedecer os princípios. Agora veja aí em Efésios, para concluir, capítulo 6, versículo de número 2. Efésios 6, versículo 2. Olha o que diz: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí vem um segundo princípio, nesse texto, onde ele diz a partir do versículo 4: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem outros princípios aqui nesse mesmo texto, mas eu vou encerrar por aqui. Agora, o interessante é: filhos precisam honrar pais e pais precisam honrar filhos.
estar irritando o seu filho, vai estar causando ira no coração dele. Mas pastor, o que é causar ira no coração do meu filho? É ficar criando conflitos sem necessidade. Eu não estou falando que o seu filho vai fazer coisa errada e você não vai repreender, não confunda. Se o menino fazer coisa errada, tem que ser repreendido, tem que ser colocado no lugar. Você é que tem que corrigir o seu filho para que não se perca. Não estou falando que vai deixar o menino fazer o que quiser. Amém? Amém. Mas criar o filho com amor, honrar, respeitar, demonstrar carinho, sabe? E isso é louvável aos olhos de Deus. E a consequência disso é que Deus vai recompensar os pais. Por quê? Porque os filhos é a herança do Senhor para os pais. Entende? É aquilo de melhor que Deus está nos dando. Então os meus filhos é a herança do meu Deus para a minha vida. Amém? E eu preciso honrá-los e respeitá-los. E eu fazendo isso, eu estou obrigando eles a me honrar e a me respeitar também. No nome de Jesus. Amém? E nunca se esqueçam, honrar pai e mãe não é porque eles precisam. Não. Você não dá dinheiro a pai e mãe porque está precisando. Não é por isso. Isso não é honra. Você dá porque é um princípio. Então, quando sua mãe olhar e dizer, não, meu filho, você está apertado, você dá, não, meu irmão, eu estou honrando a senhora. Estenda suas mãos aqui, essa mãozona, e coloca na minha cabeça e me abençoe. Entende?